Olá, tudo bem? Neste vídeo trataremos um pouquinho sobre o romance indianista, pertencente a esse chamado romance romântico, tudo bem? O romance pertencente ao romantismo. Bem, nós já conhecemos aquele romance chamado de romance urbano, ou romance de costumes, que era basicamente o tratamento da vida da corte, não é isso? Nos centros urbanos. E aí, por essa razão, nós temos uma literatura de entretenimento legal, que justamente dotadas de verossimilhança externa, mostravam ali a vida da burguesia e, por essa razão, funcionavam justamente como um passatempo para essa própria burguesia. O fato é que, em se tratando de histórias que se passavam nos grandes centros urbanos, nós tínhamos situações ali ligadas à ascensão a qualquer custo, ao casamento por interesse, porque, afinal de contas, esses burgueses, certo, que consumiam as histórias, sobretudo as mulheres, que era aí, digamos que, o grande público leitor, precisavam se olhar e falar, nossa, parece que essa história pode ser comigo, essa história, a personagem dessa história poderia ser eu. Isso é, precisava haver, de uma certa forma, um efeito catártico. Esse romance nós já conhecemos, é o chamado romance urbano. Ainda há uma outra modalidade de romance, que é o chamado romance indianista, e que vai se associar, por essa razão, quase lá ao que é a poesia indianista de primeira geração. Vale lembrar, você deve estar lembrado, senão eu vou fazê-lo agora, que o romantismo, perdão, porque é uma escola literária que dura muito tempo, é muito popular com muitos autores, ela acaba se dividindo em algumas fases. Vai lembrar, na poesia a gente tem a primeira geração, que é justamente a geração indianista e que se relaciona também por essa razão o romance indianista. Nós também temos a segunda geração, que é chamada de outra romântica byroniana ou mal do século, certo? Que é a idealização da mulher, a mulher como virgem, como pálida, né? Como casta, intocável, intangível, não é isso? E que também há, de uma certa forma, o escapismo pela morte. É aquela fase mais down, não é isso? Em que o principal expoente é o Álvaro de Azevedo. Muito bem. Nós também temos a terceira geração na poesia, que é a condoreira, que é a pegada ali mais social, abolicionista, o poeta dos escravos, o famoso Castro Alves. Muito bem. Já em relação à prosa, nós temos o romance urbano, que eu comecei falando lá no vídeo, e agora o romance indianista. Ou seja, esse romance indianista vai dialogar lá com a geração de Gonçalves Dias, não é isso? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, em que a gente vai olhar para o indígena com outros olhos. Em vez de olhar para eles como de fato, não é isso? A atenção que de fato eles deveriam merecer, mostrando o que de fato nós fizemos com eles, né? Que foi escravizar, maltratar, matar. O que o romântico faz? O romântico idealiza tudo. E mais uma vez, assim como na poesia, nós vamos pegar a figura do indígena e vamos sobressaltar, certo? Mostrando como se fosse o nosso herói nacional, o nosso símbolo, legal, de nacionalidade. Isso se dá por uma razão. Lá na Europa, certo? Nós temos o cavaleiro medieval que pode cumprir a função, não é isso? De herói. Só que aqui no Brasil nós não temos Idade Média. Então, obviamente, eu não tenho o cavaleiro medieval para colocar no lugar. Vale lembrar, mais uma vez, que nós estamos passando por um momento de independência e há esse anti-lusitanismo, isso é, há essa recusa a qualquer semelhança com a literatura que se faça lá na Europa, ainda que, muitas vezes, o que a gente faça aqui seja uma cópia, legal? Mas, pelo menos, a ideia era que não fosse uma cópia integral, certo? Então a gente pega o indígena e coloca o indígena na posição de cavaleiro medieval. E faz isso de que maneira? Idealizando. Aí o indígena é maravilhoso, o indígena é lindo, o indígena é belo, né? Quando na verdade não é nada disso que acontece. O José de Alencar, que é o grande escritor, aliás, um dos nossos maiores, se não o maior romancista, tudo bem? Ele escreveu romance de tudo quanto é tipo, romance indianista, romance urbano, romance regionalista, enfim, era romance para dar e para vender. Ele se valia muito dos escritos lá da literatura de informação, lá do quinhentismo, que foi justamente quando o português chegou aqui no Brasil, né, e fez aqueles textos informativos para mandar para Portugal, porque eram nesses textos, certo, que havia exatamente aquilo que eles encontravam aqui. E aí o José de Alencar, que foi, antes também de mais nada, um estudioso da cultura brasileira, legal, dessa identidade nacional, ele se valia desses escritos e, por essa razão, havia uma retomada lá do tempo da colonização, lá pelos idos de 1500.
E com isso, havia uma tentativa de poetizar os costumes dos indígenas. Muito do que acontecia ali, na verdade, era meramente uma idealização. Não havia a verdadeira intenção de mostrar a realidade crua e nua, tal como ela era. Não, era uma ideia mesmo de você poetizar, de você romantizar, de você idealizar. Muito bem. Associando, claro, ao cavaleiro medieval. Ou seja, só para a gente ter esse desfecho. Por mais que o indígena aqui não fosse, né, não quisesse ser pelo menos essa figura do que é o cavaleiro medieval, legal, porque nós não tínhamos, então precisávamos de um símbolo de nacionalidade, no fundo, o que a gente faz é exatamente o indígena aos moldes desse cavaleiro europeu. É basicamente isso. Né? E o índio como esse símbolo, esse tópico aqui ele é bastante importante, tá? O índio como símbolo de nacionalidade. E é curioso pensar que nos romances indianistas, parece que o maior romance indianista que nós temos, ou o mais famoso, é Iracema, né? Iracema, assim como o Guarani, que também é um outro romance famoso, e correndo ali por fora, o Birajara. Tanto em Iracema quanto no Guarani, o que nós temos é sempre a figura de um indígena que se relacionam com a figura de um europeu. E a gente pode pensar que é desse indígena com esse europeu que a gente tem aí o Brasil, né? É quase como se fosse aí um mito de formação do Brasil. Em Iracema, por exemplo, a gente tem Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Alguns escritores, inclusive, consideram até críticos, consideram até Iracema como uma espécie de prosa poética, tamanho é o lirismo, certo? A musicalidade, a preocupação com a linguagem, né? A cadência, é muito bonito, tá? Iracema, uma linguagem que, de fato, ela pode apresentar um problema ali num primeiro momento, mas depois tudo é costume e você acaba se adaptando ao que é essa linguagem, né? Com muitos termos, por exemplo, técnicos, voltados ali, né? Muitos termos regionais, melhor dizendo, voltados ali para a realidade do indígena. Então a gente tem Iracema, que encontra o Martim, que é um europeu, certo? Acaba se apaixonando por ele por ela, eles acabam saindo da aldeia, né, em que ela vivia, ela sai da aldeia em que ela vivia, se casam, digamos assim, tem um filho, e ele precisa sair para, enfim, para guerra, o que quer que seja. E nesse momento, ela tem um filho, começa a sentir saudade, certo? Ele sente menos falta dela do que ela dele. A criança nasce, ela morre, ele pega a criança e volta lá para Portugal, que era a sua terra de origem. A mesma coisa acontece lá em Guarani, só que dessa vez é diferente, né? Muda a ordem. É Cecília e Peri, certo? Cecília e Peri. Nesse caso, a Cecília é a europeia e o Peri é o indígena, mas da mesma forma existe aí essa relação entre os dois. O Birajara, dos 3 romances indianistas que nós temos, é aquele que trata apenas da guerra entre os próprios indígenas, antes mesmo, inclusive, da descoberta dos portugueses, tá? Por isso que ele corre ali por fora. Parece que os 2 principais, Iracema e Guarani, dando ênfase ainda mais para Iracema. Bem, só para a gente sintetizar o vídeo e terminar, o que parece ser mais importante? O índio como herói, isso daqui também é relevante, e, além disso, esse índio como o símbolo de nacionalidade. Sempre lembrando que esse indígena é, sim, certo? Muito idealizado. Ah, Vitor, não poderia ser o europeu? Não, porque ele está associado à Europa. Ah, Vitor, não poderia ser o negro? Não, porque ele está relacionado ao trabalho, ele está relacionado à escravidão. E vai lembrar, esses escritores tinham uma tendência escravocrata. Então não fazia o menor sentido pegar o negro, certo? Né? E colocar na posição de herói. Então, para quem sobra essa tarefa? Essa árdua tarefa? Para o índio. Mas não é o índio que é o original, não, tá? É o índio com uma maquiagem, e uma maquiagem muito bem feita. Legal? Ou não sei. Isso cabe a você pensar, legal? Então, índio como herói, índio como símbolo. Nesses romances, o índio se une com o europeu e dessa união resulta, então, o que seria, a gente pode pensar metaforicamente assim, o Brasil. Legal? Abraço, até a próxima.